bem-vindo a mais um Telas do Brasil. Nós estamos no Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza e nesta temporada o programa está se renovando completamente. Desta vez estamos apresentando o acervo de arte abstrata da Fundação Edson Queiroz. Se você gosta de arte, está no programa certo, porque reunimos professores, pesquisadores que apresentam, além dos trabalhos, muitas curiosidades sobre a vida dos artistas. É uma verdadeira aula de arte. Fica atento que hoje você vai aumentar o seu repertório cultural, eu tenho certeza. Saciloto, de origem humilde, não teve uma formação artística específica, estudou num colégio profissional masculino e em 1946, com outros artistas, entre eles Grassman, ele realizou suas primeiras exposições. No final da década de 40, a pintura de Saciloto já está se encaminhando para um geometrismo próximo ao concretismo, que se consolida nos anos 50, quando ele se junta ao grupo concretista paulista, ao Manifesto Ruptura, e a sua pintura, então, de 50 até 64, vai desenvolver essas características típicas do concretismo. O minimalismo da forma, o uso de poucas cores e principalmente a ortogonalidade. Em 64, ele para momentaneamente sua produção, só retornando em 73, 74. Esse retorno, porém, é diferente. Saciloto volta muito preocupado com a cor. A partir de então, ele vai desenvolver trabalhos impressionantes de contrastes cromáticos. Também vai abandonar, ou pelo menos enriquecer, a antiga ortogonalidade com torções, construções que parecem curvas, relevos topográficos que na verdade são planos, sensações de movimento e dinamismo, iridescência cromática e da forma. O Saciloto, ele pertence a um momento muito importante do desenvolvimento da arte moderna no Brasil. A arte moderna no Brasil, ela tem vários momentos capitais durante o século XX. Um primeiro momento, que é mais conhecido do público, ele acontece na Semana de Arte de 22. Mas há um segundo momento muito importante, que acontece por volta de 1950, 51. É neste segundo momento que a figura do Saciloto pertence. Ele e diversos outros artistas de um movimento que se convencionou chamar de concretismo. Essas duas etapas da arte brasileira, elas são muito importantes porque elas atualizaram a produção brasileira com as vanguardas artísticas europeias que já vinham desde o início do século XX. Nessa segunda, no concretismo, o artista Saciloto tem uma importância muito capital. Este é um trabalho de 1978, uma serigrafia. Aqui nós podemos ver as principais características do concretismo de Luiz Saciloto. Primeiro, um minimalismo, tanto na cor como nas formas geométricas. Temos somente losangos e círculos. Na verdade, um círculo virtual, que aparece como uma ilusão de ótica a partir da locação dos losangos. Apontados na mesma direção, promovem uma sensação de rotação e, ao mesmo tempo, de difração das próprias lentes de filmagem. As cores verde e vermelho são complementares e juntas têm o poder de atrair o olhar, de provocar no espectador uma inquietação. Estes dois momentos, eles têm posições diferentes. A Semana de 22, ela atualizou a prática artística brasileira, principalmente com as correntes expressionistas, futuristas, surrealistas. Mas o movimento dos anos 50, o concretismo, ele vai atualizar a arte brasileira com o abstracionismo, que embora seja um movimento do começo do século, ainda não tinha se implantado no Brasil. Refiro-me principalmente ao abstracionismo geométrico, cartesiano, linear, não ao abstracionismo lírico, lúdico, da mancha e do movimento. É esse abstracionismo mais severo, mais analítico, que se insere no movimento concretista do qual Saciloto pertence e é um espetacular produtor, né, e criador. Há também uma outra diferença muito importante para compreendermos a importância desse artista.
As pessoas envolvidas em 22 faziam parte da elite cafeira, da sociedade paulista. Os artistas do movimento concretista, pelo contrário, eles são artistas da classe trabalhadora, eles são profissionais liberais, eles trabalharam na indústria. Sassilotto foi desenhista técnico de 2 escritórios de arquitetura, um deles do Artigas, grande arquiteto brasileiro. Ele foi também desenhista de letras de alta precisão de uma empresa paulista. Então eles estão muito ligados ao mercado, à produção de imagem e de produto, ligados diretamente ao capitalismo, à indústria, ao movimento geral da economia e ao giro capitalista. Isso coloca a produção deles num patamar completamente diferente. Para entender a poética de Sassilotto, faz-se necessário também observar o período em que vive e atua. O artista concreto surge num momento de desenvolvimento científico e tecnológico cada vez mais acelerado, marcado pela urbanização, pela reprodutibilidade e a mecânica. O nível de industrialização que o Brasil tinha em 22 não é o que ele tem em 50. Em 50 nós temos um surto desenvolvimentista. É o início da construção de Brasília, a siderúrgica brasileira já está funcionando. São Paulo é uma das capitais que mais cresce no mundo com seu parque industrial. É neste momento que se implanta no Brasil a propaganda em massa, cujas regras eram relativamente desconhecidas no Brasil. As formas de construir imagem empresarial. E é nesse campo muito prático, muito direto, muito objetivo, que atinge milhares de pessoas, a prática da arte gráfica, da propaganda, do paisagismo, da arquitetura, que o movimento concreto se insere e que a pesquisa do Sassilotto vai se tornar muito ampla e muito difundida, até mesmo para quem não conhece. Esta obra, feita em 1958 em técnica mista, chama-se Concreção 5836, uma instalação em alumínio e pintura em esmalte. Aqui vemos as linhas que perseguem Sassilotto. Paralelas, em preto e branco, demonstram seu fascínio pela precisão da arte construtiva. A Semana de 22 ela foi importante porque ela atualiza a prática brasileira com as correntes expressionistas, surrealistas, mas o movimento concretista dos anos 50, certo? Ele vai trazer para a arte brasileira, e de uma maneira muito súbita, em questão de poucos anos, certo? A prática abstrata, o abstracionismo. Uma clara tendência geométrico-matemática, a força das linhas. As suas obras deixam a questão: será que foram realmente executadas por um pintor, por uma pessoa, por mãos humanas? Diante dos rigorosos traços e pouca variação de cor, precisão, o espectador pode questionar: é pintura ou impressão feita por máquina? O Sassilotto, assim como os outros artistas do movimento concretista paulista, eles trabalham com uma gama de elementos relativamente econômicos. A gente poderia dizer que é um certo minimalismo artístico. São formas geométricas simples, são contrastes de cor que promovem uma excitação no olho, são montagens de elementos que promovem ilusão de movimento, ilusão de relevo, mas tudo isso aplicado no plano. Eles pretendiam que a arte produzida por eles tivesse critérios muito objetivos, que se desligasse dos hermetismos expressionistas, das opiniões pessoais, das correntes muito teóricas que até então eram populares na arte. E pretendiam, com este trabalho mais direto, explicativo e justificado, levar a arte para muito mais pessoas. E, de certa forma, eles conseguiram. Nesse momento dos anos 50, eles vão se utilizar muito da simplicidade formal dos concretistas
para o desenho de logomarcas, de símbolos, de signos empresariais, tá? De maneira que a própria instituição onde eu trabalho tem na sua marca uma ideia concretista, círculos que crescem e setas que se apontam. Dessa maneira, estamos cercados, digamos, da herança concretista. Há uma frase do artista que eu acho que reflete bem seu pensamento e a energia que eu levou por 40 anos a produzir de maneira bem intensa. Eu não acredito em inspiração. Eu era figurativo por minha formação acadêmica, mas depois da década de 40, eu comecei a sentir que alguma coisa não estava certa. Por que copiar a natureza? Por mais que eu me esforce, nunca será igual. Então, você gostou? Neste programa falamos sobre vida, obra de Luiz Sassilotto, um artista paulista que nasceu em 1924 em São Bernardo do Campo, teve seus trabalhos revelados na década de 40 e é considerado um expoente do abstracionismo e da arte concreta no Brasil. Se você gostou, a gente vai se encontrar no próximo programa. Ainda temos muitos artistas, muitos quadros, muitas peças para apresentar. A gente se encontra. Até lá!